Que a partir desses instantes, a paz e o infinito amor de Jesus nos envolvam. Vamos acalmando a nossa mente, o nosso coração, para podermos sentir a presença dos benfeitores espirituais. Saudemos ao nosso anjo da guarda, esse amigo a quem Deus confiou a missão de nos assistir, de nos conduzir no bom caminho, de nos sustentar nas provas dessa vida. Saudemos a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, a nossa mãe espiritual, e roguemos a ela que nos envolva no seu manto de paz, de serenidade, de equilíbrio, que ela nos tome em seus braços, interceda por nós junto a Jesus e nos encaminhe à presença do nosso Mestre, seu Filho amado. E diante do Mestre, agradecemos a Ele pelo seu Evangelho de luz que nos guia, nos orienta. Mestre amado, que a sua presença seja constante em nossa vida. Nos abençoe, abençoe o nosso esforço singelo de procurar vivenciar e exemplificar o seu Evangelho de amor. E eleve, Mestre amado, o nosso sentimento de gratidão a Deus, o nosso Pai. Gratidão pelas bênçãos que nos são concedidas a cada novo dia e que nós expressamos através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas faltas, e liberta-nos do mal. Que assim seja. Nós vamos então nos preparando para as reflexões de hoje. Vamos lembrando que Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. E Deus é a fonte eterna de amor e de bondade. E que Ele estabeleceu leis que destinam a encaminhar todos nós, seus filhos, à felicidade. Querendo ou não, todos estamos sujeitos às leis divinas. E dentre essas leis, encontramos a lei da justiça. Sendo Deus perfeito, não se pode imaginar uma injustiça vindo de Deus. Quando nos deparamos com a morte de crianças ou jovens, fica difícil entender que naquele fato tem uma razão lógica e justa. Se a nossa crença se baseia em que tudo se acaba com a morte. As mortes prematuras causam, além do sofrimento, muita inconformação. A desencarnação de seres em tenra idade, na adolescência, na juventude, sempre é motivo de comoção, de tristeza. Mesmo que alguém tente explicar as várias razões para tal acontecimento, sempre vai ficar aquele sentimento de incompreensão, de impotência. Para os pais, tem perguntas que são inevitáveis. Eles sempre perguntam: por que, meu Deus, isso aconteceu? Por que meu filho foi embora tão cedo, se ele tinha uma vida inteira para viver? O que fiz para merecer tanto sofrimento? Essas perguntas que sempre ouvimos dos pais, as respostas para ela, nos levam a refletir na justiça de Deus e procurar os seus desígnios. Não se pode acreditar
na justiça divina com o pensamento de que, naquela situação ali específica, houve uma injustiça. Porque dentre tantos justo comigo, a reflexão que se deve fazer de tal justiça é que ela é igual para todos, sem exceção nem favoritismos. O que precisamos é encarar as perdas de forma natural, mesmo que elas venham ocorrer prematuramente. Se ao procurar por respostas não ampliarmos a nossa visão sobre a vida e a morte, será difícil chegar a uma resposta convincente. Precisamos entender que somos espíritos imortais, temporariamente ocupando um corpo físico, que aqui estamos para cumprir uma etapa do nosso aprimoramento espiritual. Reencarnamos com a programação que abrange as dificuldades, os obstáculos e as compensações que teremos, assim como a idade que retornaremos à pátria espiritual. Em tese, esse é o projeto encarnatório para todos nós. Tudo está inserido em nosso roteiro de vida com o intuito de proporcionar o melhor em termos de evolução e não para nos causar sofrimentos em vãos. Os motivos para as desencarnações prematuras são vários, mas nunca contradizem a justiça divina. Elas podem ocorrer, essas desencarnações podem ocorrer visando uma necessidade do espírito desencarnado ou com o objetivo de levar a transformação moral ou deixar algum aprendizado aos pais, fazendo com que eles possam refletir no propósito maior da vida, que eles possam acordar para o cultivo de valores espirituais. No livro Atravessando a Rua, do escritor Richard Simonetti, está relatada a experiência de um casal que reencarnou com a tarefa de cuidar de crianças numa instituição assistencial. No entanto, envolvidos pelos interesses imediatistas, o dia a dia, tanto o marido como a mulher se distraíram da sua missão. Então, um dedicado mentor que os assistia, podemos até dizer que o anjo da guarda daquela família, daquele casal, preocupado com a sua deserção, reencarnou como filho do casal para uma breve existência. Foi aquela criança maravilhosa, inteligente, sensível, aquela criança que traz a felicidade para qualquer pais que convivam com ela. Consumado o projeto que visava despertar o casal, aproximando-os daqueles compromissos espirituais que eles haviam esquecido, o espírito desencarnou na infância, deixando os pais desolados, desiludidos, deprimidos. Porém, a partir do momento em que se entregaram de corpo e alma a crianças de um orfanato, exatamente como fora planejado, encontraram alívio para suas dores. Aquele espírito protetor reencarnara apenas para ajudá-los a corrigir o desvio da sua rota, a lembrá-los do compromisso para o qual haviam reencarnado. Mas uma questão para a gente refletir é: será que nos é possível avaliar a justiça divina com os nossos recursos de entendimento tão limitados? Nós poderíamos supor que Deus, nosso Pai Criador, por mero capricho, queira nos fazer sofrer penas cruéis? Deus nada faz, nada fez sem uma finalidade divina.
e seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. Nas horas de perdas, precisamos fazer um esforço para nos elevar acima desse terra a terra da vida e compreendermos que o bem muitas vezes está onde julgamos ver o mal. Compreender que a divina providência está onde pensamos identificar uma fatalidade. O nosso consolo deve estar na convicção de que Deus sabe o que faz. Na Bíblia, encontramos o exemplo de Jó. Jó era um patriarca judeu e, após ver morrer seus 10 filhos, perder todos os seus bens, ele que era um homem, que fora um homem muito rico, ele proclamou convicto: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu santo nome. Porém, raros de nós guardamos essa fé. Cultivamos uma confiança assim precária, que muitas vezes não resiste às adversidades. E então somos levados ao desespero e à revolta, que vão multiplicar as nossas mágoas, sem trazer consolação. Ao contrário, quando diminuímos a fé na sabedoria divina, aumentamos as dores da nossa alma. Com a visão limitada à vida terrestre, não compreenderemos os mecanismos e os processos de reajustamento de que se revestem as leis divinas, que são terapêuticas, que trazem a cura para as nossas almas. A doutrina espírita nos traz o entendimento sobre as realidades espirituais que pode nos consolar nesses transes dolorosos. Os espíritos benfeitores esclarecem que as mortes prematuras jamais estão em desacordo com os desígnios divinos. Algumas vezes, elas constituem provação ou expiação para aqueles que, de alguma forma, não souberam valorizar em outras experiências reencarnatórias os patrimônios da maternidade ou da paternidade. Porém, não são castigos. Deus não nos castiga. São oportunidades de aprendizado. E diante da pergunta sobre qual a utilidade de uma encarnação cujo corpo morre às vezes poucos dias depois de nascido, os espíritos responderam a Kardec: aquele ser que encarnou naquele corpo ainda não tem consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma para ele. O que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. E o que acontece com o espírito que deixa a vida prematuramente? Aquele espírito que animou aquele corpinho e agora não está mais ali. Responderam a Kardec que normalmente o retorno ao mundo espiritual é tranquilo. O que complica a readaptação à pátria espiritual é o apego à vida, o cultivo de ambições, vícios, paixões, e esses que partiram prematuramente não tiveram tempo para esses comprometimentos. Então, mais facilmente são acolhidos e amparados pelos mentores espirituais e pelos familiares já desencarnados. A grande dificuldade dos que partem nessa condição é a reação dos que ficam, pais, parentes, amigos. Os questionamentos, o desespero, a inconformação são focos doentios de vibrações desajustadas que ferem aquele que está desencarnando, causando-lhe aflições, desajustes, porque nos primeiros tempos da vida espiritual eles tendem
a permanecer ligados à família através da mente, dos pensamentos. Chico Xavier recebeu inúmeras mensagens de espíritos que haviam desencarnado nos primeiros anos de vida ou na juventude, que queixavam que as atitudes de inconformação e desespero dos familiares ou amigos os faziam reviver as angústias de sua desencarnação, principalmente se essa ocorrera em circunstâncias trágicas. Apesar das indagações dos corações aflitos, as mortes em tenra idade ocorrem porque existem espíritos que vêm à Terra para fazerem felizes aos que amam. Deixam aqui a sua mensagem de alegria, de paz e retomam ao mundo espiritual após cumprida a tarefa. Outros espíritos necessitam de algum tempo apenas como complementação de vidas anteriores que não foram vividas em plenitude. E é sempre provação, principalmente para os pais que sofrem a dor da separação. Mas uma certeza deve permanecer: a morte não existe. E os que se amam prosseguem se amando na espiritualidade. Um dia haveremos todos de nos reencontrar no mundo espiritual ou em vidas futuras em algum lugar. Que assim seja. E assim, agradecidos a Deus, a Jesus, aos amigos da espiritualidade, por essa oportunidade de nos reunirmos e refletir sobre um tema tão delicado. Nós vamos procurando, em forma de gratidão, retribuir em forma de vibrações, vibrando intensamente pela paz entre os homens, pelo bem universal, vibrando por cada lar, por cada família, especialmente as famílias que passam por desarmonias, por desajustes. Vibremos pela nossa família, envolvendo os nossos familiares em vibrações de amor, de paz, de serenidade, envolvendo em especial aquele familiar com quem temos maiores dificuldades. Vibremos pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos abandonados, enfermos, estendendo essas vibrações às creches, orfanatos, aos asilos, aos ancianatos, aos hospitais. Mas vibremos também pelos enfermos que se encontram em seus lares, nas ruas, rogando aos médicos da equipe de Dr. Bezerra de Menezes que possam levar até esses enfermos a medicação que alivie suas dores físicas e principalmente suas dores morais. Vibremos pelos que se encontram encarcerados, tanto os encarcerados do corpo como os encarcerados da alma. Vibremos por aqueles que nesse dia necessitam de uma vibração de fé e de esperança, aqueles que estão carentes de um alimento em sua mesa, de um teto para se abrigar, carente de um emprego que lhe dê condições de sobrevivência para si mesmo, para sua família. Vibremos pelos que estão nas ruas, por opção ou por necessidade, que eles possam alcançar uma moradia digna. Se nos for permitido, que possamos vibrar por nós mesmos, pelos nossos familiares, parentes, amigos e por aqueles que ainda se dizem nossos inimigos, encarnados ou desencarnados. Deixemos entregue à espiritualidade uma vibração de muito amor, de muita paz, para que ela seja direcionada onde mais se fizer necessário. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, que assim seja.